Mateus capítulo 4, versículo 1. Se você não tiver uma Bíblia, você pode ler aqui no nosso telão. Só não deixe de ler, amém? Todos abriram? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Feche seus olhos, feche sua cabeça onde você estiver. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Deus, por estarmos aqui, para poder, Deus, te adorar, para poder, Pai, te louvar, para poder, Senhor, ouvir a sua voz, para poder contemplar a sua formosura, para poder contemplar o seu coração. Nós te pedimos como igreja, Senhor, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor fale aos nossos corações. Tira todo impedimento, Pai. Tira toda distração. Ó Deus, nos mantém focados na sua palavra. Nos ensina nessa noite. Nos instrua, Pai. Transforma as nossas vidas. Guia-nos conforme o teu querer, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você quiser manter, é bom que você mantenha a sua Bíblia aberta, para a gente ir acompanhando a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos abrir outros textos para a gente ler juntos. Certamente o Senhor falará conosco. O Senhor falou comigo a respeito dessa passagem, irmãos. Falou no meu coração. Então Ele direcionou a ministrar a igreja aquilo que Ele ministrou comigo e aquilo que eu aprendi com Ele, e Ele aprender muito mais hoje também. Ele quer falar conosco. Ele quer falar com você. Então eu peço que você abra o seu coração, que você não se distraia para alguma outra coisa, que você não perca a atenção naquilo que Deus quer falar com você. Amém? Aqui nós lemos a palavra do Senhor, a qual Mateus escreveu sobre o Evangelho de Jesus Cristo. É no início ali do chamado de Cristo, da sua ação no meio da terra, da sua ação no meio do povo, da sua ação exposta a todos. Aqui é o início do caminhar de Jesus. E quando nós lemos aqui, esse momento ao qual nós acabamos de ler, um pouco antes, Jesus ele foi batizado por João Batista. Então, logo depois que Jesus foi batizado por João Batista, veio a pomba representando o Espírito Santo. O Espírito Santo em forma de pomba desceu sobre Jesus. E ali o Senhor abriu os céus e declarou que ele era seu Filho amado. Aleluia. Testificando o chamado de Cristo, testificando que Jesus Cristo era o Messias. Que não era apenas um profeta qualquer, que não era apenas alguma outra pessoa qualquer, que faria alguma coisa extraordinária, mas era o próprio Deus descendo na terra. E logo depois disso, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Não foi o próprio Jesus que foi para o deserto. Não foi ele que traçou o seu próprio caminho ao deserto, mas foi o próprio Espírito Santo que o conduziu ao deserto. Quando nós lemos esse versículo, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto,
para ser tentado pelo diabo. Nós entendemos que Jesus se colocou em forma a depender de Deus, do seu Pai. Jesus se colocou de uma forma a dependência do Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós sabemos que Jesus é Deus, que Ele é o Filho de Deus, e que Ele poderia fazer todas as coisas, e que Ele poderia se guiar sozinho, caminhar e trilhar o seu caminho sozinho. Quando nós nos colocamos nessa posição, quando nós entendemos esse momento, nós compreendemos que era necessário que Jesus se colocasse à disposição do Espírito Santo, se colocasse a um patamar onde ele seria guiado pelo Espírito Santo, como se ele tivesse rebaixado, como se ele tivesse se deixado ser aquilo que ele era. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós sabemos que quando nós falamos sobre o sacrifício de Cristo, nós entendemos que era necessário para que a lei fosse cumprida, a justiça fosse cumprida, era necessário que alguém, não como Deus, mas como homem, pagasse pelo pecado. Porque simplesmente se Deus descesse à terra e fizesse tudo o que fosse fazer com a sua glória e majestade, sem sofrimento algum, sem dor algum, sem dificuldades algumas, com a sua majestade e a sua glória, e o seu poder, e seus anjos, e seu exército, a justiça não seria cumprida. Quando nós lemos o batismo de Jesus, ele fala que, quando João Batista avista Jesus, ele fala quem Jesus é. Jesus chega para ele e fala que é necessário ele ser batizado. Ele fala: quem sou eu para te batizar? Quem sou eu para batizar o Senhor? Tu és o Deus. Tu és o Deus vivo que desceu à terra. Jesus fala: é necessário que toda justiça seja cumprida. Era necessário que ele se rebaixasse a posição de um ser humano como nós. Era necessário que ele fosse como eu e você. E não simplesmente fosse, mas que ele padecesse tudo que nós padecemos, que ele sofresse tudo que nós sofremos. Ele precisava ser 100% homem. Ser como nós, nascer, crescer e viver uma vida como nós vivemos. Porque para que a justiça de Deus fosse cumprida, era necessário que um homem pagasse. Então Jesus, a nos mostrar essa posição, a se colocar nesse ponto, e a se colocar na condição de ser tentado, a se colocar na condição de ser provado por Deus, de ser testado, ele se coloca na condição de homem. Jesus então é homem, como eu e você. Jesus então passa a sofrer e nos deixa claro que ele está sensível à dor, sensível ao sofrimento, sensível às dificuldades, sensível aos problemas, como eu e você. Quantos aqui não pensaram se eu fosse um super-herói? Se eu tivesse grande força, se eu tivesse um escudo ao meu redor, e não deixasse nada me alcançar, a minha vida seria muito mais fácil. Jesus poderia fazer tudo isso, porque Ele é Deus, mas Ele se colocou na posição de nós, para que a justiça fosse cumprida. Então, na vulnerabilidade que eu e você tem, nas dificuldades da vida que eu e você tem, Jesus também passou. Nunca vamos poder olhar para Jesus e falar: não, o Senhor só conseguiu fazer tudo que o Senhor fez porque o Senhor era Deus. Era tudo fingimento, isso que o Senhor sentia, as dores que o Senhor sentia, que a Bíblia descreve. Foi tudo fingimento. Porque na verdade, aonde sequer um Deus poderia sentir dor? É Deus. Quando nós temos a representação de Deus na nossa mente carnal, na nossa mente vazia e pequena, quando nós pensamos sobre um Deus ou sobre um rei, nós achamos essa pessoa, ela está tão distante e tão alta e é tão poderosa que nada pode atingir ela. Nada pode ser
nós olhamos para Deus e nós declaramos muitas vezes que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele é poderoso e é glorioso, e nada pode vir contra Ele, nada pode o derrotar, nada pode o vencer, Ele é vencedor sobre todas as coisas. E de fato é. Mas Ele se fez homem. Mas Ele se fez homem como eu e você. Mas Ele se tornou vulnerável como eu e você. Agora Ele está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agora Ele está sendo guiado pelo Espírito, sendo conduzido a cada passo da sua vida. Você imagina Jesus em toda a eternidade, nunca tinha passado por esse momento. Sempre foi Ele que estava ali direcionando os caminhos. Ele quem é o próprio caminho, Ele quem mostra o caminho verdadeiro, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é o alimento. Mas chega um momento onde Ele passa necessidade, onde Ele passa fome, onde Ele é conduzido, onde Ele é guiado, não é mais Ele que traça os caminhos, Ele é conduzido pelos caminhos. Você imagina a tamanha vulnerabilidade, tamanha humilhação de Jesus a se colocar nessa posição. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você imagina Jesus, o próprio Deus, sendo tentado pelo diabo, sendo tentado por Satanás, que é o ser inferior a ele, mas ele se colocou como homem, se colocou abaixo, onde ele passaria pelos sofrimentos e seria tentado. Aqui, quando nós entendemos o tentado, de fato, a tentação ela é um teste. Quando nós falamos sobre tentação, nós entendemos que é um teste de Deus. Quando o Senhor nos tenta, quando o Senhor faz isso, Ele está nos testando para algo. Amém? Olha aqui para mim. Quando o Senhor fala isso, faz isso é porque Ele está te testando para alguma coisa. É porque Ele está provando você, Ele está provando o seu coração. Ele coloca tentações, Ele nos faz passar por tentações para mostrar onde nosso coração está, para mostrar quem nós somos. Aleluia. Para expor o nosso coração, para trazer à luz quem nós somos, o que nós podemos, o que nós fazemos. Quando nós somos tentados, então nós somos provados por Deus. Mas aqui era Deus sendo homem, sendo testado pelo Deus, por Pai. Então Jesus se coloca nessa disposição de ser tentado, testado pelo diabo. Mas é interessante que quando nós lemos no versículo 2 ele diz: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Você imagina, nós ficamos 3 dias sem comer. O que acontece com a gente, irmãos? Se nós ficamos 3 dias sem comer, 3 dias sem beber água, o que acontece com a gente? A gente acorda tremendo, né? Tem gente que precisa de um massageador ali para acordar. Tamanha a nossa necessidade do alimento, tamanha a vulnerabilidade do nosso corpo, tamanha a fraqueza nossa. Se eu passo um dia sem comer, eu já estou fraco, já estou debilitado. E aqui é importante nós entendermos isso que eu acabei de começar. E Jesus era homem como eu e você. Então não era um Deus, um super-homem que estava ali deixando de comer 40 dias. Não, ele era como eu e você. A mesma fome que você passa é a mesma fome que ele passou. A mesma necessidade que nós passamos é a mesma necessidade que Jesus passou. A sede que nós temos foi a sede que Jesus tinha. Jesus teve. A sede por água, a fome pelo pão, a sua carne pedia e clamava a Ele. Imagina nós ficarmos 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber. Está deitado jogado no chão, né?
configuração da bateria. Aí Jesus estava sendo testado, estava sendo tentado. Imagina nós, irmãos, barriga cheia, a gente é testado e revolta. Imagina nós, tendo tudo que nós queremos muitas vezes, tendo o nosso alimento, tendo a nossa água, tudo que nós necessitamos, nós temos, e ainda passamos por provações, e ainda reclamamos para o Senhor. Ah, Deus, por quê? Por que eu? Por que eu, Senhor? É barriga cheia. Você imagina Jesus, 40 dias, 40 noites, durante esse tempo, sendo tentado por Satanás, pelo tentador, pelo acusador. Chegava para Jesus e falava: você está com fome, é? Você imagina você com fome, lá, 40 dias, 30 dias sem comer. Aí a pessoa chega com aquela pizza maravilhosa para você, ó, a que você mais gosta. Aquele prato delicioso que você está sonhando há dias, chega na sua frente assim, ó. Aí vem aquele aroma, aquele cheiro, ó. E aí se Satanás estava fazendo com Jesus, tá? Passa aquele manujar na sua frente, assim, ó, delicioso. Nós muitas vezes pulando dele, né? Agarrando, mordendo, pegando, quero tudo, me dá mais, me dá mais. Quantos aqui não fizeram isso? E o diabo estava fazendo isso com Jesus. Tentando Jesus. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É importante a gente entender que esse depois teve fome, essa fome aqui não é uma fome, nossa, estou com uma fome agora. Queria comer uma pizza. Não é algo tipo assim, eu comi daqui 1 hora, mas já estou com fome. Tem gente que é assim, né? Às vezes eu sou assim. Acabei de almoçar e quero comer alguma coisa. Misericórdia, irmão. Barriga estufando. Não era essa fome que Jesus estava falando. Não era essa fome que Mateus está descrevendo aqui. É aquilo que você está morrendo de fome. É como se Jesus de fato estava morrendo de fome. Não tinha força mais no seu corpo físico. Ele estava padecendo. Ele estava sofrendo. Essa é a fome de Jesus. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Quantos aqui não passou por isso, irmão? Você está lá caminhando com Jesus, está caminhando com Deus, aí a pastora chegou e falou uma palavra maravilhosa para você durante a semana. Aí você chega aquela semana, você está focado. Aí lá na quinta-feira, você já está meio, né, precisando de uma palavra nova, mas tentando ler o culto. Você não leu a Bíblia durante a semana, você não leu mais, você está meio cambaleado. Aí chega o tentador e fala para você: por que você não desiste, meu? Por que você não deixa? Por que você não abandona? Olha lá o ciclano. Não serve a Deus. Olha o carro dele. Olha a casa dele. Olha a família dele. A grama do vizinho sempre é mais verde, não é verdade? Aquela aparência. Quando nós aqui não fomos tentados a desistir, a desacreditar, a desconfiar do Senhor, a blasfemar contra Deus, a murmurar contra Deus. Quantos aqui de nós não deixamos de confiar no Senhor? Quando nós somos tentados, quando nós somos testados. E Satanás falou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus poderia fazer isso, irmão? Poderia. E Satanás coloca uma condição para Jesus aqui, não porque ele simplesmente falou. Ele traz a palavra de Deus. Fala: mas olha aqui o que Deus falou para você: você não vai passar dificuldades. Deus não falou isso, né? Na verdade, ele falou que nós iremos passar.
Mas aí ele pega um versículo distorcido lá no meio da Bíblia que você nunca viu, ou que às vezes você não passou por cima, ou está naquele story lá do irmão, não passará problemas na sua vida. Aí você pega para si, não querer ter problema. Aí você pula o primeiro lugar. Que Deus é esse? Ele pega uma palavra lá no meio da Bíblia distorcida, sem sentido, sem estrutura, e traz para você e fala: olha o que Deus falou para você. Por que isso está acontecendo para você? Com você? O clássico aqui, né? Você é dizimista. Por que então? Você é dizimista, por que você não conseguiu pagar a luz esse mês? Abandona esse seu Deus. O Jó ele foi testado, meu irmãos. Mostra quem conhece a história de Jó. Quem quer ser testado igual ele? Chegou uma mulher para ele e falou: abandone esse seu Deus. Abandone esse seu Deus e morre. Eu imagino, irmão. Jó tinha uma vida maravilhosa. Ele servia a Deus, era íntegro diante do Senhor. E Deus permitiu a tentação, o teste, provou Jó. Aí veio. Já passou um teste, irmão? Quantos de nós aqui não passamos pelas circunstâncias? Interessante que Jó fala: se eu recebo mal ou recebo bem de Deus, por que eu não posso receber o mal de Deus? Por que Deus não pode me provar? Por que Deus não pode me testar? Por que eu não posso passar por tribulações? Nós, como seres humanos fracos, nós queremos fugir, né, dos problemas. Quanto mais distante dos problemas eu estiver, melhor. Por isso que muitos aqui querem se aposentar no deserto, lá da praia, distante do mundo, e colecionar concha. Irmão, Deus não te chamou para isso. Aleluia. Deus não te chamou para você colecionar concha. Deus te chamou para estar no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da tribulação. O Senhor te chamou para isso. Nós muitas vezes, eu sei, nós seres humanos somos assim. Por isso que o Senhor trabalha no nosso coração todos os dias. Mas nós, muitas vezes, queremos vir na igreja e receber aquela palavra de ânimo. A palavra de ânimo é a mais bem recebida, não é verdade? Se coloca de pé, estufa o peito, mais uma semana. Mais uma semana vem para frente. E essa semana eu vou vencer. É assim para todo mundo? Não é. Na verdade, para a maioria não é. Porque você sabe que na segunda-feira você tem as dificuldades da vida. Você sabe que você vai ter que pagar aquela conta. Sabe que você vai ter que cuidar. E muitas outras coisas. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Aí Jesus responde. Ele, porém, respondendo, disse: olha que maravilhoso que Jesus responde para Satanás, irmãos. Que é o que nós devemos responder. Que é o que tem que fazer parte do nosso coração. É o que tem que fazer parte da nossa vida. É o que tem que estar lá dentro, engessado em nós, preso em nós, para que todas as vezes que passarmos por tentações, esse versículo fluir no nosso coração, fluir da nossa boca, e declarar. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Eu quero ler esse versículo, irmãos. Se você quiser abrir comigo lá em Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno
guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que está no seu coração, se guardarás os seus mandamentos ou não. Vou repetir, irmãos, porque esse aqui parece blasfêmia, né? Deus nunca vai falar esse negócio para mim, nunca. E eu vou repetir de novo. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não. Qual é o propósito de Deus em tudo que Ele faz para nós, irmãos, em nós? Está mostrando o nosso coração, para guiar o nosso coração para Ele, para guiar o nosso coração à dependência dEle, para guiar o nosso coração para viver para Ele. No versículo 3, ele diz: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é poderoso, né, irmãos? Amém? Então, o que Deus estava ensinando ao povo de Israel? Aqui, nessa passagem de Deuteronômio, a gente pode entender que já está próximo deles assumirem a terra prometida. Então, Deus está criando toda a legislação ali, todas as leis, as instruções, para o qual o povo de Deus vivesse e caminhasse conforme essas instruções, são os mandamentos do Senhor. E Ele fala todas essas coisas. Ele fala para que o povo não se esquecesse dele, do que ele fez, do tempo que eles passaram no deserto. Muitas vezes a gente acha, muitas vezes muitas pessoas dizem ou pensam que o deserto é para matar, que o deserto é para acabar com a nossa vida. Não, mas o deserto é para provar o nosso coração. Para nos conduzir a Ele, para nos conduzir ao Senhor, para nos conduzir a Deus, para deixar que vivemos de avarezas, de idolatrias e no pecado, para conduzir o nosso coração, os nossos olhos e a nossa vida para Ele, para a vontade dEle, para a santidade dEle, para o querer dEle. Então Ele fala: eu humilhei você, eu te deixei passar fome. Ele fala no versículo 5 aqui, ó: confessa, pois, no teu coração que como o homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. A gente pode pensar, nunca que Deus deixaria alguém passar fome. Nunca que Deus deixaria alguém passar fome. Mas Ele falou que deixou aquele povo passar fome. Mas Ele enviou o maná. Mas Ele enviou o alimento. Mas Ele enviou a água. Deus enviou a provisão. Não é para que matasse aquele povo. É para que mostrasse, abrisse os corações deles. E mostrasse onde estava o coração deles e para onde deveria ser guiado. Para que direção eles deveriam olhar. E te humilhou e te deixou ter fome. E te sustentou com maná. Essa fome aqui, irmãos, é como aquela do seu filho, que quer tanto uma coisa, e você diz não para ele. A gente quer ter aquela consciência de que a criança não pode passar à vontade. Ninguém pode passar à vontade. Tudo que você quiser, você pode comprar e comer. Eu, quando era mais novo, não podia ter muita coisa. Não podia comprar muitas coisas quando era mais novo.
whisky, tomar tubaína, não podia. Aí hoje agora eu sou mais controlado, né? Eu casei. Mas antigamente, a Amanda conhece, era um whisky todo dia, uma tubaína todo dia, eu bebia. Vou passar vontade não. Um chocolatezinho. A gente acha que proibir o nosso filho de alguma coisa está errado. Na verdade é errado, a gente dá tudo o que ele quer. Imagina se Deus desse tudo que o povo de Israel quisesse. Mesmo Deus testando, mesmo Deus orientando, mesmo Deus estando lá com eles, eles se desviaram tantas vezes do Senhor. Imagina se Deus desse tudo o que eles quisessem. Então o Senhor provou o coração deles e mostrou que quem os sustentou naquele lugar foi o próprio Senhor. Você imagina aquele povo de Israel num deserto. De onde você vai tirar alimento do deserto? De onde você vai tirar a água do deserto? Você só vê o sobrenatural de Deus. Você vê a mão forte do Senhor. Então Deus fez tudo isso para provar o coração. E para dizer que nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que nós continuaremos sendo tentados e provados, para que a gente entenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Quantos aqui de nós vivemos a nossa vida pela palavra que sai da boca de Deus, ou pelo pão que me alimenta? Por que você está aqui hoje? Pelo pão que te alimenta? Ou pela palavra que sai da boca de Deus? Por que você está aqui hoje? Onde está o seu coração? Deixa eu testar você um pouco. Misericórdia. Onde está o nosso coração nessa noite? Quem somos nós diante do Senhor? De fato nós olhamos para Deus e o buscamos por quem Ele é ou pelo que Ele oferece para nós? Será que de fato nós buscamos a Deus pela Sua palavra, pela Sua santidade, pela Sua glória, porque Ele é nosso Senhor e é o nosso Deus? Ou porque simplesmente Ele me livra? Porque simplesmente Ele me guarda? Porque simplesmente Ele me protege, mesmo que Ele faça tudo isso? Ou porque Ele me curou da enfermidade? Ou porque Ele me deu a casa própria, o carro próprio? Ou porque Ele possa me dar alguma coisa tão maravilhosa? Irmãos, é importante a gente entender que se nós queremos achar a nossa vida, não é aqui que nós vamos achar a nossa vida. Não é neste lugar que nós vamos achar a nossa vida. Deixa eu te dizer, não é neste lugar que você vai achar a sua vida. Não é aqui que você irá realizar todos os seus sonhos de criança. Nem é aqui que você vai ser levado para a Disney. É aqui que você vai ser levado para o deserto. Esse é o lugar. Mas você será levado para o céu. É esse o lugar. A porta é estreita, o caminho é estreito. Nos apega, nos faz ter foco, nos faz ter direção, nos prova, nos faz passar por dificuldades e problemas. Mas esse é o único caminho para a vida, e vida eterna. Não a minha vida, porque se eu encontrar a minha vida neste mundo, irmão, eu irei perder a minha vida com Deus. Mas se eu perder a minha vida por amor ao Senhor, aí eu encontrarei. Aí eu de fato viverei uma vida. Então não é eu me aposentar para ir colecionar conchas, mas é eu me aposentar para viver a missão que o Senhor proporcionou para mim. É eu trabalhar para viver aquilo que Deus colocou na minha vida, aquilo que Deus quer de mim. É eu obedecer o chamado de Deus, o propósito de Deus e a vontade de Deus. É eu viver para a glória de Deus. É eu viver para o Senhor. É tirar às vezes os nossos olhos naturais e carnais e pequenos deste mundo e olharmos para coisas que são eternas diante do Senhor. Só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele tem aquilo que é eterno. Só Ele tem aquilo que de fato nos alimenta.
mas que eu passe os 40 dias me alimentando do pão da vida. Jesus não tinha um pão carnal, mas ele tinha um pão da vida, que era ele. Porque o Senhor estava com ele, porque o Pai estava com ele, porque o Espírito Santo estava com ele. Aí você pode falar, como terríveis palavras esse pastor falou aqui até agora. Serei humilhado. Mas deixa eu te dizer alguma coisa. O Senhor estará com você. Esse povo do deserto não estava sozinho, porque quando eles acordavam, a nuvem estava sobre eles. Quando eles iam dormir, a coluna de fogo estava sobre eles, representando a glória de Deus. Hoje nós não precisamos de nuvem. Hoje nós não precisamos de uma coluna de fogo. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Aquilo que é mais valioso, aquilo que é mais poderoso, aquilo que é mais eficiente do que apenas um fogo e uma sombra, aquilo que nos traz vida e vigor para continuarmos caminhando no caminho que é estreito para a glória de Deus. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Qual é o consolo que nós devemos ter, irmãos? Não é o consolo de uma casa própria, é o consolo da presença do Espírito Santo. A glória de Deus em nossas vidas. E qual é o consolo do nosso coração? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus falou para Satanás, nem só de pão. Eu sei que é isso, que é o que o meu corpo mais necessita neste momento. Eu sei que é isso, iria tirar todas essas dores que eu estou sentindo, toda essa fraqueza que eu estou sentindo. Eu sei que se eu transformar essa pedra em pão, irá me saciar momentaneamente, irá me satisfazer momentaneamente, irá me colocar de pé momentaneamente. Quantos aqui não querem o que é momentâneo? Quantos aqui de nós não estamos procurando o que é momentâneo, o que é passageiro, o que é fraco, o que é pequeno, o que é insuficiente? Nós, como criaturas de Deus, e como filhos de Deus, nós fomos criados pelo Senhor com um buraco no nosso coração, com uma forma em nosso coração, onde nada que exista nesse mundo pode preencher esse vácuo, esse vazio, onde só a presença de Deus preenche, onde só o alimento, o pão da vida preenche, onde só Ele pode sustentar. Os nossos maiores anseios e desejos sempre nos conduzirá a suprir essa necessidade que só Deus pode preencher. Você pode olhar para as pessoas lá fora, buscando se alimentar de alguma coisa, buscando satisfazer a sua vida. Então ela corre dia após dia, ela corre dia após dia para suprir essa necessidade que ela sente no coração, para suprir essa necessidade que ela sente dentro dela. Só que ela acha que essa necessidade é o pão. Não é o pão. Porque quando você comer o pão, logo você sentirá fome. E quando você beber água, logo você sentirá sede. Então corre a sua vida, tentando suprir essa necessidade. Se eu tivesse mais dinheiro, eu seria mais feliz. Não seria, irmão. Não seria. Eu posso te dizer, você não seria. Se você tivesse ganhado na Mega Sena, quando muitos aqui pensam que acham que vai resolver o problema da sua vida, que ele acha que a vida dele é um problema, porque ele não tem dinheiro, já não entendeu nada do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus. Ele acha que aquilo irá suprir a necessidade dele. Você pode ter o banco do Brasil inteiro lá no seu coração, irmão. Toda moeda que existe no mundo. Aí você vai continuar com esse vácuo, porque tesouro nenhum nesse mundo pode preencher esse vazio que existe dentro de nós. Nada. Nada pode suprir. Nada pode suprir a nossa necessidade, essa necessidade. Nada. Então não é você ir para uma praia deserta lá, colecionar concha, ter aquela água cristalina, sua vida inteira. Você acordar de manhã sem se preocupar com o horário, e correndo na praia, jogando futebol.
dizendo aqui o meu pensamento. Então, às vezes o seu é diferente. Às vezes o seu vai estar num castelo maravilhoso, quem sabe? Não irá preencher, irmão. Vai chegar a segunda-feira, vai vir um vazio no seu coração. Vai vir a escassez no seu coração. Nós fomos criados. Nós fomos criados para ser cheios de Deus. Nós fomos criados para ter Deus conosco. Para ter Deus em nós. Para termos relacionamento com Deus. Para termos uma vida com Deus. Porque esse vazio só o Senhor pode preencher. Não é o pão diário que nós precisamos. Nós precisamos do pão da vida. Não é a água diária, a água que nós precisamos, mas é a água da vida. É do Senhor Jesus Cristo que nós precisamos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus. Ele continua aqui, vou continuar em Deuteronômio, no versículo 10 ele diz: quando pois estiveres comigo e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que porventura havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. Não é a mega sena que você precisa. Não é a mega sena que você precisa. Porque se você ganhar a mega sena, você esquecerá do Senhor. Você não terá o Senhor com você. Não é o tesouro tão precioso que você sonha. Não é aquilo que você tanto sonha em ter. Muitos aqui de nós temos tantos sonhos e achamos que esses sonhos vão resolver a nossa vida ou vão nos fazer alegrar. Não. A nossa alegria já está aqui hoje. É para sermos felizes hoje. O bem mais precioso que nós podemos ter, nós já temos hoje. Esse tesouro era impossível de comprarmos, era impossível de conquistarmos, era impossível de termos conosco. Era impossível, irmãos. Esse vazio no nosso coração nunca seria preenchido. Nunca seria preenchido se Jesus não viesse à terra. Se Jesus não se tornasse homem, se Jesus não padecesse em nosso lugar, se Jesus não sofresse em nosso lugar, se Jesus não morresse em nosso lugar, se Jesus não ressuscitasse ao terceiro dia, se Jesus não tivesse dado vida para nós, se Jesus não tivesse nos lavado com o seu sangue puro e carmesim, se Jesus não tivesse nos purificado com o seu sangue e nos tornado alvo, brancos como a neve, se Jesus não tivesse nos conduzido ao Pai, se Jesus não fosse o caminho que nos conduzisse ao Pai, se Jesus não abrisse nosso coração, esse vácuo em nós nunca seria preenchido. Não fomos nós que conquistamos, não fomos nós que compramos. Deus está falando aqui, não foi vocês que conquistaram tudo que vocês têm. Não é por seu muito esforço que você conquistou o que tem. Não é porque de fato você se dedicou tanto para ter o que você tem. Não é isso. Porque você não é capaz de tornar um cabelo seu branco. Você não tem poder para isso. Você não consegue reger as coisas da humanidade. Você não consegue reger o tempo. Você não consegue reger a criação. Você não tem poder para isso. Não é você que conquista todas essas coisas. Não é na sua força que você tem o que tem, que possa ter alguma coisa. Não é na sua força que você é feliz. Não é na sua força que você pode ser contente. Não é no seu esforço que você pode de fato ter isso. Se você achar
tudo que você tem foi conquistado pela sua força, você esquecerá do Senhor. Você se contentará com o que é pouco e nunca será de fato feliz. E nunca comerá o pão da vida. Nunca se alimentará do Senhor. Ele diz no versículo 15: que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou a água para ti da rocha do sexal. E no deserto se sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para no teu fim te fazer bem. Aqui você vê que ele repete de novo. E no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para no teu fim te fazer bem. Por que ele fala que seus pais não conheceram? Porque aqui já existe uma nova geração, né? Já está vindo uma nova geração. Deus permitiu 2 homens entrarem na terra prometida. Nós sabemos quem são. Te humilhar para te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Não. Não foi na força do seu braço. Não foi na sua fortaleza que você adquiriu esse poder. Você recebeu tudo que tem. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu conselho, que jurou a teus pais neste dia. Se existe alguma coisa boa em você, irmão, não é porque você é bom, é porque Deus é bom. E Ele te deu alguma coisa boa. Amém? Se existe alguma coisa louvável em nós, não é porque eu sou louvável por alguma coisa, mas é porque o Senhor é tão bom que me deu alguma coisa. Se nós podemos de fato fazer alguma diferença nessa terra, se nós podemos de fato fazer alguma diferença na nossa vida, é porque o Senhor derramou graça sobre nós. Se de fato nós somos completos, se de fato nós somos realizados, se de fato nós somos felizes, é porque Ele morreu no nosso lugar. É porque Ele deu a vida dele no nosso lugar. Você entende, irmãos, que a glória nunca vai ser nossa? A glória nunca vai ser sua? Porque até o esforço que você tem, é Deus que te dá. Até aquela vontade, hoje eu vou orar, é Deus que está te dando. Hoje eu acordei tão disposto para orar, né? Hoje eu vou surpreender a Deus. Sabe de nada, você. É Deus que está te dando. Mas Ele irá te testar. Para que no dia que você não sinta nada, Ele te dará força o suficiente para você orar. Nós sempre teremos o suficiente para cumprirmos a vontade de Deus. Já parou para pensar sobre isso? Se nós precisarmos de mais, o Senhor nos dará mais. O Senhor nos levará a buscá-lo. E o Senhor derramará sobre nós conforme a sua vontade. Mas nunca será, a glória nunca será nossa. Porque quando a glória é nossa, a glória não é de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu não vou voltar lá em Mateus. Vou iniciar nessa parte aqui, irmãos, para não se estender muito. Mas que a gente possa entender, compreender a vontade de Deus para nós. E qual a visão nós precisamos ter nos nossos dias. Passar por dificuldades, irmão, passar por problemas, nós iremos passar. É frustrante, é decepcionante e é muito errado
a gente tentar fugir dessas coisas. A gente tentar fugir dessas coisas. É melhor a gente estiver lá no meio da tempestade e saber que Jesus está conosco no barco. E continuar olhando para Jesus e falar: se Jesus está dormindo, eu também vou dormir. Se ele não está preocupado, quanto mais eu. Não é verdade? Se ele não está preocupado, quanto mais eu. E se ele andar sobre as águas, se eu souber que de fato é ele, eu irei ter com ele. E eu andarei sobre as águas com ele, mas continuarei olhando para ele. Não é porque existe uma tempestade aqui. Não é porque existe uma tempestade ali. Você pode perguntar: Deus nunca passou por problemas. Você imagina, ele tinha 12 homens com ele, irmãos. Cada um com uma personalidade. Cada um com uma dificuldade. Mas ele estava ali. Você imagina nós também. Com o Senhor. Nós iremos passar por dificuldades, mas o Senhor estará conosco. Aleluia! Ele é o nosso alimento. Ele é a nossa provisão. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos dá força. É Ele quem nos dá vigor. Às vezes é melhor você mudar a sua oração para que seja feita a sua vontade e comece a orar como Jesus ensinou. Para que seja feita a tua vontade. E que seja feita a tua vontade. Conforme o teu querer. Nós podemos orar pelo pão de cada dia, irmãos. Jesus nos ensinou isso. Eu não estou falando aqui para você parar de sonhar alguma coisa, amigo. Nós devemos sonhar, nós devemos buscar nosso pão todos os dias, mas que seja feita a vontade do Senhor. E que o nosso coração represente aquilo que é de mais importante para nós, que é a presença dEle, que é a palavra dEle. Que você nessa campanha, hoje é o terceiro dia, possa entender que a palavra de Deus que nos move, a palavra de Deus que nos conduz, ela que é a verdade, ela que ilumina os nossos olhos, ilumina os nossos caminhos, é a palavra do Senhor, ela que consola o nosso coração, ela que nos dá força, ela que nos coloca de pé, ela é o nosso alimento. Você pode pensar: Jesus não aceitou o pão de Satanás. Aí eu te pergunto: ele morreu? Logo depois que Satanás saiu, o que aconteceu? A provisão do céu dele. Nós sempre teremos aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós mais necessitamos, nós sempre teremos. Por isso que nós podemos acordar todos os dias, confiantes, triunfantes no nosso dia. Não porque não vai acontecer algum problema, mas porque o Senhor está conosco. Não porque eu não estou passando algum dia de dificuldade, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor é comigo. Esse capítulo de Deuteronômio, meu Deus do céu, ele mostra para nós, Deus mostra para nós, que nós precisamos nos lembrar dele no nosso dia a dia. Nós precisamos olhar para ele. Nós precisamos contemplar a ele todos os dias. Nós precisamos reconhecer a ele todos os dias da nossa vida. Não é na força do nosso braço, mas é na força de Deus. Quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Porque a força vem do Senhor. Porque é Ele que nos capacita, Ele que nos ensina, Ele que nos conduz todos os dias. Eu quero que você se coloque de pé.